Bom dia, bom dia. Vou contar com as reações de vocês no Teams, tá? Então, conforme a gente for conversando, pedir a gentileza aí se da interação na opção de reagir, que aí eu sei se vocês estão me ouvindo bem. Vou pedir a gentileza aí, se vocês puderem, né? Só mandar um joinha caso vocês estejam ouvindo bem aí. Estão me ouvindo? Me vendo? Beleza. Perfeito, gente. Obrigada. Bom, 10 horas em ponto, em respeito a todos que já entraram. Tem mais gente entrando, a gente sabe, mas já quero agradecer a participação de vocês, a disponibilidade e o interesse, né, em conhecer as nossas soluções. E claro, a gente também está aqui, né, nessa série de webcasts por conta de aproveitando esse mês de novembro para demonstrar todos os nossos produtos. Antes de começar tudo aqui, eu vou colocar para gravar, vou pedir a gentileza aí, vou gravar aqui, que depois essa parte a gente vai também disponibilizar em algumas plataformas. Só um minuto. A gente já está gravando aqui. Perfeito. Bom, gente, vamos lá. Hoje é o nosso primeiro webcast da série da Efficiency Week, onde a gente vai falar sobre alguns produtos. O intuito desse webcast é que a gente possa aqui, de uma forma mais direcionada, de uma forma mais direta para vocês, ter esse bate-papo onde eu possa mostrar um produto e até mesmo tirar alguma dúvida que vocês tenham. Então, aqui é onde vai trabalhar bem o relacionamento, e a gente quer fazer isso mais vezes, não só aqui na Efficiency Week. E depois essa gravação, com certeza, ela vai ser levada para o canal do YouTube, mas só quem estava aqui no webcast vai conseguir tirar as dúvidas, conversar, interagir com a gente. Bacana? Quais são as opções de interação que vocês vão ter aqui disponíveis? As opções de reação, então, quando eu pedi aí para vocês, se vocês estão ouvindo bem, se precisar em algum momento, a opção de reação ali no menu reagir, tem uma carinha ali, um sorrisinho. E aqui vão estar disponíveis os itens de perguntas e respostas. Eu estou com ele aberto aqui na minha tela, tá? Então, eu estou com ele aqui disponível em uma tela, com o e-plan na outra, para poder conversar com vocês. Então, eu vou fazer toda a apresentação. No final da apresentação, eu abro a sessão de perguntas e respostas. Mas durante a conversa, já coloquem, porque aí ao final a gente já vai lendo e respondendo todas elas. Então vai ser legal se assim, você viu um tópico, quer tirar alguma dúvida, já pergunta ali. A Efficiency Week é uma campanha que a gente está tendo aqui ao longo do mês de novembro, né? Uma campanha com uma série de condições interessantes, imperdíveis aí. É a nossa campanha do ano. A gente passa durante todo o mês preparando, separando informações importantes para a nossa audiência. E na semana ali de 24 e 28 ali, né, de novembro, a equipe comercial trabalha arduamente aí para desenvolver uma série de condições especiais para todos esses clientes que se registraram, que buscaram e têm interesse nas nossas soluções. Então, aproveitem, tá? Desde já também. Deixei no item, na guia de perguntas e respostas, o link da campanha para quem quiser saber mais dessas condições. E, claro, ao longo do mês de novembro, vocês vão saber bastante informação sobre essa campanha. Uma outra informação importante: por que que a gente está fazendo esses webcasts aqui ao longo desse mês? Para trazer exatamente, para fazer sentido exatamente essa campanha. Porque a nossa Efficiency Week, ela não é simplesmente uma campanha onde a gente oferta produtos ou condições exclusivas, mas a gente quer aumentar a eficiência dos nossos clientes e daqueles que têm interesse em trabalhar com a gente. Então, a gente faz sim a demonstração dos produtos, a gente já vai capacitando esses que estão interessados nas nossas soluções para mostrar o que tem de novo, o que tem de importante na plataforma. E aí, claro, vocês já podem, já ficam aí conhecendo as soluções para poder verificar o que mais se adequa para a sua empresa, qual se adequa à sua necessidade. Depois disso, é claro, aqueles que têm interesse em participar da Efficiency Week, a equipe comercial ela entra em contato para saber mais detalhes, para entender os desafios que essas empresas têm, para daí sim ofertar a melhor solução, né? As nossas condições elas estão para
diversos produtos, para diversas soluções da plataforma Eplan. Então, as condições elas são realmente imperdíveis, mas a oferta não é direcionada para um produto ou outro, e sim para a tua necessidade, certo? Então, vamos lá. Então, já fiz as introduções iniciais. Para quem não me conhece, eu sou a Thalita Miranda, trabalho na Eplan já há 18 anos, sou gerente de marketing aqui, mas também sou especialista nas soluções Eplan. Então, muitos me conhecem pelo trabalho aí nas mídias, onde a gente demonstra os produtos. Uso o Eplan todos os dias, então estou aqui também para poder falar um pouquinho dessas soluções para vocês. Bacana? Então, tá aqui meu contato, meu e-mail, meu telefone, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, alguma sugestão que vocês queiram também, não só para o Efficiency Week, mas para os conteúdos aqui também das nossas mídias. Vai ser um prazer poder colaborar com vocês e poder interagir com vocês. A troca que a gente tem aqui é muito rica, né? Então, vale bastante a pena. Legal? Vamos direto para o que importa, que o intuito aqui é mostrar produto. Os nossos webcasts, eles vão ser mais curtos que o habitual. Geralmente a gente faz 1 hora de webcast, mas, gente, eu também sei que nós temos bastante webcasts aí agendados entre essa semana e semana que vem. E a gente também buscou fazer uma tratativa um pouco mais adequada para o dia a dia de vocês, tá? Então, direto ao foco, vamos falar direto do pré-planning. Esse ano nós tivemos uma grande novidade aí com relação à estrutura da nossa plataforma. A identidade visual mudou, mas não foi só por conta da identidade visual, mas sim por conta da definição de uma série de produtos. E hoje vai ser o primeiro webcast onde nós vamos falar sobre a primeira disciplina, que é o Eplan Pré-Planning. Depois nós vamos passear ali pelo Eplan Electric P8, ProPanel e aí algumas outras soluções. Hoje o foco é instrumentação, controle e processos. Eu vou dar 2 exemplos aqui de aplicação do Eplan Pré-Planning de forma rápida e prática para mostrar o conceito e, de novo, fico aberta a perguntas, fiquem à vontade para poder conversar. Então, hoje o foco é a gente falar da engenharia básica. Depois a gente vai trabalhar a partir daí com as engenharias detalhadas e prototipagem virtual. Bacana? Então, quando a gente fala da parte de instalações, instrumentação, diagramas de controle, quando a gente fala sobre fluxogramas, folhas de dados, especificações de instrumento, quando a gente também fala de especificações de uma planta, de uma linha de montagem, sem um diagrama de controle, mas de acordo com a estrutura de uma linha de montagem. Isso também pode ser usado na parte de tecnologia de construção. Eu posso fazer um webcast só disso, se vocês acharem interessante. Acho que vale a pena deixar isso numa temática separada, mas também é possível trabalhar, porque aqui nós estamos falando com o pré-planejamento, a engenharia básica. Então, aqui a gente pode levantar dados para orçamentos iniciais de uma estrutura inteira, a gente pode garantir que a documentação de uma planta, de uma fábrica, de processos esteja totalmente digital e inteligente, e daqui surgir uma série de documentações relevantes, importantes, integradas com outras disciplinas. Tá? Então, sim, a gente também trabalha com diagramas de controle, sim, a gente também trabalha com visões gerais de instalações e assim por diante. Tá? Então, esse é o foco aqui hoje do Eplan Pré-Planning. Eu vou trabalhar diretamente na prática, diretamente no software, mas essa é a ideia de hoje, a gente falar um pouquinho sobre a parte de visão geral de planta, e do que a gente pode gerar através disso, e depois falar um pouquinho de instrumentação. Vocês vão ver que vai ser bem rápido, bem simples, mas é para mostrar para vocês qual é o intuito do software de verdade, tá? Tranquilo até aqui, gente? Mais uma vez, se vocês precisarem de qualquer informação, eu estou aqui à disposição. Bacana? Vou deixar aqui as perguntas e respostas abertas para acompanhar caso vocês escrevam algo. Bom, estou aqui com o Eplan. Aqui estou com o Eplan Electric P8 especificamente, mas poderia estar direto com o Eplan Pré-Planning. Eu trabalho com uma plataforma única com todos os produtos, mas se você só trabalha com instrumentação e uma outra pessoa será dedicada à parte de detalhamento, vocês podem ter as estações separadas, o Pré-Planning em uma estação e o P8 em outra estação.
e ainda assim os projetos se conversando, tá? Então, isso é uma possibilidade. Aqui, como eu trabalho com tudo, né? Aí eu acabo usando uma única plataforma. Bacana? Bom, antes de mais nada, o menu do pré-planning, o menu de pré-planejamento é um menu extremamente simples. Ele fica aqui dentro da plataforma com o menu, mas por mais que ele seja simples, ele é riquíssimo em informações. A sacada principal do pré-planning, quando a gente fala de engenharia básica, é que você trabalha muito com orçamentos, com especificações. E na realidade, você até não tem tanto detalhe de projeto, você tem dados. E a sacada aqui são propriedades. Aqui no E-Plan a gente tem uma série de propriedades disponíveis, mas também podemos criar as nossas propriedades. Então, por mais que o menu pareça simples e pequeno, a riqueza de detalhes do pré-planning é graças à parte de dados e de informações que a gente pode alimentar e, claro, depois poder emitir isso em documentações de acordo com a necessidade, ok? Bom, gente, vamos lá. Eu tenho dois exemplos de projeto que eu quero mostrar para vocês. Eles estão vazios, só tem uma página de cap e um índice, tá? E eu tenho um projeto maior, que é um projeto de demonstração, que eu quero mostrar um esquema maior também, para trazer algumas ideias para vocês do que pode ser feito. Eu vou começar com um exemplo de especificação de planta, onde eu ainda não estou trabalhando com instrumentação, eu estou trabalhando mais com um orçamento inicial ou com um pré-planejamento inicial de uma planta, de uma forma, uma linha de montagem, sem se preocupar tanto com a parte de controle, mas com a parte de acionamentos e assim vai. Bom, vou começar abrindo o meu navegador de pré-planejamento, porque ele vai ser o meu guia aqui em todas essas atividades. Eu vou até fechar esses outros projetos para não confundir. Depois eu abro eles novamente, tá? Deixar só o de pré-planejamento aqui disponível. Tem uma capa e um índice. Eu tenho também a possibilidade de trabalhar de forma multidisciplinar e também de várias formas, né? Acho que assim fica mais fácil. O que eu quero dizer com isso? No E-Plan Electric P8, eu posso começar inserindo um símbolo, depois atribuindo uma peça, posso começar com uma peça e depois trocando se for necessário, indo para um layout 3D e voltando, enfim. Tenho várias formas de iniciar um projeto. Para planning também, o conceito da plataforma é o mesmo. Então, às vezes eu vou mostrar alguns exemplos aqui, mas de repente para você seja interessante um outro modelo. Então, não deixe de nos procurar e de conversar com a gente, porque sempre tem uma alternativa, uma forma de trabalho diferente, ok? Bom, eu vou criar uma página inicial aqui, que é uma página de pré-planejamento, vou chamar aqui de visão geral da planta. Tem gente que faz isso no Unifilar, tem gente que faz isso como uma visão geral gráfica, tem gente que faz os dois, começa com a visão gráfica e depois parte para o Unifilar. E aqui com pré-planning isso é possível, tá? As páginas unifilares são disponíveis dentro do Plan Pré-Planning. E aqui dentro do navegador, eu também posso trabalhar montando a estrutura no navegador para estruturar uma linha e depois desenhar, começar direto no gráfico, trazer de volta, de diversas formas. Como eu estou trabalhando com uma linha de montagem, eu vou começar com um segmento estrutural, que a gente chama aqui, que nada mais é que a definição da estrutura da minha linha de montagem. Se eu vou ter uma esteira, uma outra esteira, uma elevação, partes da planta que vão ser interligadas ou que vão ser projetos separados, enfim. Então, segmentos estruturais são partes do meu projeto. Eu vou chamar aqui, por exemplo, colocar aqui de esteira. Vou chamar ela aqui de... Vou deixar só como esteira mesmo. E aqui, olha que interessante, quem já conhece a plataforma E-Plan e quem já trabalha com segmentos estruturais de acordo com a norma IEC, essas siglas são conhecidas, que é a sigla de definição ali de função, de instalação e de localização. Aqui eu vou chamar de A01, por exemplo. E ele cria aqui dentro do meu navegador a estrutura. Então, eu posso dizer, ó, vai ter 5 esteiras, vai ter... Vou listando tudo que vai ser necessário dentro do meu projeto. Dentro desses dados, por mais que eles sejam para dividir dados, para dividir informações, ele não serve somente para isso, tá? Ele serve também para acrescentar informações importantes. Deixa eu pegar aqui se eu já tenho disponível.
Eu vou trazer umas macros aí, vai ser legal para mostrar. Ah, deixa eu só pegar aqui. Que fica mais fácil achar quando já tá. Às vezes eu lembro de cabeça. Deixa eu pegar aqui uma para vocês. Ó, vocês têm propriedades, características de alteração, descrição da estrutura, observações específicas, algumas propriedades já fixas. Deixa eu pegar aqui. Tubulação, que eu vou falar um pouquinho depois. Então, você já pode alimentar campos suplementares de usuário que a gente já pode alimentar de acordo com a necessidade. Eu vou mostrar um pronto ali que já tem algumas propriedades específicas. Aqui eu posso clicar e arrastar e gerar a minha área. Ah, aqui vai ser desenhada uma determinada esteira, aqui vai ser desenhada uma outra parte da planta. Se você tem um arquivo da equipe mecânica, quer trazer para cá uma visão geral e depois só ir circulando aonde são partes da planta, também é possível, só para ter essa visão geral. E tudo que for atrelado dentro dessa estrutura vai fazer parte desse caderno, dessa parte do projeto. Bom, eu posso trabalhar via navegador, posso inserir direto por aqui, mas eu vou trabalhar com macros, que são os modelos. Para quem não conhece a plataforma Plan, se de repente você está acompanhando e não conhece a plataforma, são como se fossem partes de projeto. Aqui eu tenho alguns exemplos que a gente usa bastante em treinamento, que são partes de uma linha de montagem mesmo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo. Tem uma imagem, mas poderia ser um gráfico, mas notem que em volta eu tenho aquela caixa de estrutura que é do segmento estrutural, e ele já trouxe para mim as informações necessárias. Por que que eu trouxe essa caixa? Porque ela já tem algumas informações a mais que eu poderia colocar aqui manualmente se eu quisesse também. Ele já trouxe para mim a identidade de um motor, de um drivezinho, e até informações de entradas e saídas. Porque eu posso padronizar certos itens. Se você trabalha muito com orçamentos, por exemplo, ou se você trabalha com vários tipos de planta, que tem itens que são repetitivos, está estruturando uma planta que tem várias partes que se repetem na linha, você cria o primeiro, o bloco está pronto para ir trabalhando nos outros e só ir replicando. Então, sim, mesmo num pré-planejamento, como você está ainda estruturando uma planta, você consegue sim automatizar e aumentar a eficiência em alguns pontos. Então, ele tem mais informações, sim, não tem somente informação da estrutura, mas tudo que se contempla essa parte da planta. Aqui dentro, eu vou pegar para vocês, eu vou abrir as propriedades. Ó, ele tem um Mzinho de motor, e olha só que legal, de novo, eu não estou trazendo somente uma imagem, eu estou trazendo dados necessários para determinadas documentações, energia necessária, custo de planejamento, de construção, custo de programação, valor de cálculo. Posso criar outras propriedades? Posso, sem problema algum. Então, a riqueza aqui do pré-planning, de novo, o menu é pequeno, é simples, mas a riqueza de detalhes e informações que você pode alimentar e documentar é gigantesca, para depois utilizar essas informações no detalhamento e não ter informações perdidas no meio do caminho. Já estou dizendo aqui, por exemplo, também que ele tem aqui uma macro que eu já vou entrar em contato, explicar para vocês o que seria um esquema detalhado, né? E a parte de CLP ele já tem até entradas e saídas. Eu sei que para esse acionamento dessa esteira vão ser necessárias 4 entradas, 3 saídas para esse funcionamento total. E eu posso até definir aqui textos de função, dizer se é partida, retorno, enfim. Posso ir dando diversos comentários já aqui para a planta. Tranquilo? Bom, eu vou pegar uma planta inteira aqui só para vocês terem uma ideia. Opa. Ó, aqui são vários, já é uma planta completa, com várias caixinhas de estrutura, caixas de segmento estrutural. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um motor, eu tenho um drivezinho aqui também, e aí aqui eu tenho uma- uns itens pneumáticos, aqui, ó, também, alguns cilindros e assim vai. Eu vou vir aqui nessa estrutura SE501, que é como se fosse um drive. Aqui a gente traz imagens para ser mais educativo, mas poderia ser um DXF, tá? Vou acessar esse drive é a mesma coisa. Ele tem as informações, custos, hora e tudo mais.
dados de CLP, aqui endereçamento simbólico, de novo, poderia ter meus endereços, meus textos de função, que seriam os comentários do CLP. Eu poderia, se fosse somente o motor, eu poderia só colocar uma macro aqui, uma peça que vai precisar do motor X. Às vezes na engenharia básica você não tem. Então deixe em aberto, a equipe de engenharia detalhada vai detalhar o motor e vai colocar. Se você já tem, já pode colocar a peça aqui porque você tem acesso ao banco de dados da ePlan. Opa, ele veio aqui para outra janela. E você pode acessar, por exemplo, os motores que tem disponíveis ali, né, no banco de dados. Eu tenho pouquinho porque eu acesso geralmente da Data Portal, tá bom? Mas aqui a gente pode aumentar ainda mais essa eficiência. Se é uma esteira padrão, se é uma parte de uma planta que já existe uma replicação, que já foi desenhada e tudo mais, ao invés de só trazer uma peça, eu posso trazer uma macro. O que seria essa macro? Seria uma parte do esquema montada, ou seja, o esquema elétrico já pronto, pneumático, enfim, de acordo com a necessidade. Se eu venho aqui, ó, vocês vão ver que ele já mostra até as paginazinhas aqui, mais de uma página nesse caso, né? Eu tenho tanto a parte de força, que é a partida do motor, quanto a parte de comando, as 4 entradas e as 3 saídas. Então, eu já consigo vincular um detalhamento? Sim. Depois é só clicar e arrastar. O mais legal, para que de repente não conheça essa janela, às vezes se assuste com o tanto de linhas nessa tabela, é que essa macro, ela na realidade foi automatizada. O que acontece aqui? Ele identificou que existe uma partida de motor. E para essa partida de motor, ele não trouxe só um desenho cru, ele trouxe até possibilidades, porque essa esteira pode ter diferentes potências, perdão, ou diferentes parâmetros técnicos, mas a parte gráfica se mantém a mesma. E essa tabela são a tabela de automação de valores, que é o que a gente chama de objeto placeholder. Então, quem aí já conhece o Plan Electric P8 vai ver que cada coluninha aqui é um objeto placeholder diferente. No caso do motor, eu tenho duas variações. E notem que quando eu altero a variação, dados como cor de fio, seção transversal, peça do motor, peça do cabo, se alteram, tá? Então, ao invés de trabalhar diretamente com, por exemplo, com uma característica do motor, eu já troco a peça de acordo com a categoria que eu preciso, de acordo com a potência. Bacana? Então, até isso eu consigo identificar inicialmente num pré-planejamento, mesmo estando somente com a minha linha de montagem aqui, com uma única página. Então, a riqueza de informações aqui é gigante. Claro que depois disso, eu posso aproveitar e partir para a parte de detalhamento e documentação. Posso fazer meus relatórios antes? Posso também, porque as informações que estão no meu navegador fazem parte do projeto. Logo, elas estão no projeto, podem ser documentadas, certo? Bom, a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou fazer o teste até para mostrar para vocês o detalhamento. Se você vai fazer o detalhamento ou se outra pessoa vai fazer o detalhamento do projeto, aqui é bem difícil, é só clicar e arrastar. Vou até pedir para numerar. Ele já gerou aqui as páginas de esquema desse acionamento como um todo. Então, se é para um orçamento, é uma ferramenta riquíssima. Se é para um detalhamento de uma linha inteira, se é para o pré-planejamento, né, melhor dizendo, de uma linha inteira para depois fazer o detalhamento dos cadernos, também é uma ferramenta riquíssima. E o legal é que ele vai separando também por estrutura. Então, aqui está o motor, né, que eu tinha colocado, as 4 entradas, com os endereços que foram definidos lá no pré-planejamento, tá? E as saídas. Bacana até aqui? Então, essa é uma das formas. Tem gente que associa somente o pré-planning à parte de instrumentação, mas dá para trabalhar com muito mais coisas, tá? Dentro dele. E como eu tenho o costume de dizer, brasileiro é criativo, né? Então a gente acaba usando a criatividade para muito mais coisas. Tecnologia de construção também é bem interessante. Aqui eu estou fazendo a construção de uma linha, mas de montagem, mas poderiam ser outros níveis de construção também. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, esse é um conceito inicial do pré-planning para a parte de linhas de montagem e orçamentos. Eu vou fechar esse projeto e vou abrir um outro, que eu quero falar agora de instrumentação. Que eu quero manter esse aqui desse jeito, caso tenha alguma dúvida. Aí eu faço um outro do zero, tá bom?
Eu vou abrir o de PNID. Perfeito, ó. Também um outro projeto pequenininho, só tem capa e índice, não tem muita informação. O navegador de pré-planning também está vazio, tá? E vamos falar de instrumentação. Nesse caso, eu vou criar uma página e ele difere aqui de diagrama PNID. Eu vou chamar ela aqui de fluxograma. E por que que é legal ter os tipos de páginas diferentes aqui nesse caso? Porque eu posso, mesmo num projeto de instrumentação, ter uma visão geral de uma planta, de uma linha, de uma estrutura, antes de fazer a parte de fluxograma em si. Eu posso ter as duas documentações. Então, isso é possível aqui dentro do pré-planning, tá bom? Bom, aqui eu vou trabalhar diretamente num fluxograma, onde eu vou trabalhar com alguns instrumentos, reservatórios, tubulações e assim por diante. Antes de mais nada, é importante eu mostrar para vocês um ponto de muita preocupação, que a gente sempre se preocupa, que a gente sempre tem como foco para garantir que vocês tenham a melhor documentação, que é o quê? Normativa, a simbologia certa. Então, só antes de começar mexendo no pré-planning, eu vou abrir aqui a parte opa, de símbolos. O pré-planning, além das bibliotecas que a gente tem ali, né, do P8, que o pessoal já está acostumado, eu tenho uma biblioteca aqui, por exemplo, a PIDSS, que é uma biblioteca de instrumentação. Ela tem várias divisões aqui dentro, então, por exemplo, cadastro de bombas, tá? Compressores, cadastros de válvulas de ajuste, cadastros de... Deixa eu ver se tem algum exemplo legal aqui para trazer. Parte de tubulação, identificações, tudo isso, ó, filtros, coletores, aquecimento, todos esses símbolos estão desenvolvidos na nossa biblioteca como uma representação de acordo com as normas. Então, isso daqui já ajuda vocês a terem uma referência de norma correta. A gente está trabalhando com algumas empresas em que eles estão começando a documentar os projetos, já existem documentações antigas, mas estão documentando de forma digital inteligente todo um documento de uma planta inteira, de uma fábrica inteira. Por que não já buscar de acordo com as normativas corretas para deixar toda a instalação de forma padronizada, né, e de forma organizada? Então, sim, nós temos toda uma biblioteca já disponível. Além disso, também, na biblioteca Special, a gente tem uma série de itens aqui no final, que é da simbologia ISA para representação de malhas de controle. Tá? Não o instrumento em si, não o sensor em si, né, que a gente tem muito essa confusão, mas de malhas de controle. Sim, é possível através dessa solução, tá? Então, também tudo com a norma ISA. Mas, Thalita, posso criar minha documentação, minha própria simbologia? Pode, mas já está aqui pronto para vocês. Então, não tem necessidade de criar símbolo novo. Vocês vão se focar mesmo nos dispositivos, porque a gente sabe que aí sim, na instrumentação, os, os sensores, atuadores, eles vão mudando de projeto para projeto. Então, o intuito é que você foque nessa disciplina, nessa atividade, e não necessariamente com que símbolo você vai usar, tá? Bom, aqui também posso trabalhar com macros, ao invés de trabalhar direto com a simbologia? Posso. Eu tenho aqui também alguns exemplos, ó. Vou pegar um exemplo pequenininho, depois eu pego um projeto maior para mostrar para vocês a diferença. Ó, aqui eu tenho um exemplo pequeno, já vai aparecer para vocês, de um reservatório com controle, com uma válvula, com uma bomba. E olha só que interessante, ele não é só uma simbologia gráfica. Ele já está identificando os instrumentos aqui. O atuador, né, que seria a bomba ali, e um instrumento ali na parte de nível. Então, ele já está trazendo o tagueamento e a estrutura dessa macro para esse projeto. Deixa eu numerar. Então, ele já trouxe aqui uma malha na parte da bomba e já trouxe também um controle de nível, tá? Eles estão aqui no navegador? Estão. E aí aqui também, deixa eu pegar aqui antes, vou abrir as propriedades para vocês.
tem as informações de característica de variável a ser medida, função de processamento, ou seja, a nomenclatura que vocês vão dar para essa malha de controle, está toda por aqui. Posso colocar também todas aquelas variáveis de custo que a gente tinha comentado agora há pouco na parte da planta também. Então, até mesmo para determinadas malhas, vocês também podem estimar custos para determinados orçamentos. Posso também atribuir CLP, posso atribuir macros também para detalhar a parte de engenharia, né, detalhada, engenharia posterior, tá? Então, o instrumento ele também traz uma riqueza de detalhes. Vale a pena eu mencionar aqui que a nomenclatura e a simbologia desse elemento, em alguns treinamentos os clientes vinham muito com essa dúvida. Essa simbologia é a simbologia da malha de controle, que vai haver um controle, uma indicação e registro ali de nível, no caso dessa simbologia, por conta da nomenclatura. Mas é a malha de controle, de nível. Aqui dentro podem ter diferentes sensores, partes dessa malha, que podem ir para o detalhamento. Então, esse não é o símbolo do sensor em si, mas da indicação da malha, daquele controle que vai existir. Então, fazendo aqui do zero também posso? Posso. Então, vou criar aqui um novo objeto de planejamento. Vou criar aqui um loop também, que é o que a gente chama aqui para parte dessas malhas de controle. A variável a ser medida, eu vou chamar ela de temperatura. Então, ó, já tem até a colinha aqui das identificações, assim como a gente tem nos tags do ePlan Electric P8. Função de processamento, vai ser uma chave, vai ser um registro, vai ser uma exibição. Eu vou colocar aqui como chave. Tá? E aí ele já até dá um número, porque eu já tenho o número 100 ali, ele já deu o número 101 na sequência. E olha só que legal, já clico e arrasto. Digamos que vai ter também um controle de temperatura, uma análise de temperatura e assim vai. Então, também posso criar esse loop aqui dentro. Mais legal ainda também, com relação à simbologia, reforçando, vocês viram que ele já trouxe para mim uma determinada simbologia. Aqui, opa, dados do símbolo. Você tem também a possibilidade de alterar essa simbologia de acordo com a necessidade, tá? Isso dá para fazer antes, mas já que eu já posicionei, se ele está um dispositivo em loco, se ele está numa sala de controle, se ele está numa estação de medição, se é um calculador de processo, se é a parte de CLP, aqui não vai ser, mas enfim, tá vendo que a visualização gráfica desse instrumento vai mudando de acordo com o instrumento que vai ser usado. Aqui eu vou colocar como estação de medição. E aí eu posso continuar meu trabalho dentro dessa instrumentação. Dentro dele eu posso, como eu falei, definir IOs, macros diretamente, ou também somente uma peça, um sensor. Só vai ser vinculado 1, 2, 3 sensores, chaves e assim vai, sem problema algum. Queria mostrar tanto pela macro quanto por aqui para vocês verem essa diferença. Essa daqui, por exemplo, esse sensor ele tem uma macro vinculada. Deixa eu ver se ele traz aqui para vocês. Mas eu arrasto ali para vocês verem. Já vai pegar aqui direto. Aqui, ó. Eu já tenho até a representação da malha completa, tá vendo? Não é só uma peça, pode ser uma série de informações disponíveis no caso deste sensor. Tranquilo até aqui, gente? Muito diferente do que vocês estão acostumados aí, quem trabalha com P8. Certo. Eu estou acompanhando aqui, tá? Se vocês precisarem de alguma informação, de novo, podem colocar ali no chat, tá? Mais legal que isso, existem, como eu falei, diversas formas de se trabalhar. Por exemplo, aqui eu estou dentro de casa, dentro da empresa, trabalhando com a representação gráfica diretamente na engenharia. Mas pode acontecer de se estar em campo e todos esses dados estarem preenchidos diretamente em uma planilha Excel. Então, às vezes você recebe essa lista de IOs, ou quem está desenvolvendo o projeto, né, básico, às vezes recebe de um cliente final a lista de IOs direto com todos os dados necessários em planilha. Thalita, posso importar esses dados aqui dentro?
posso, tá? Então, também tem essa possibilidade. Vou até minimizar aqui esse, para vocês verem os outros dados. Então, tenho só o T15 aqui. E vou fazer a importação desses dados aqui. Então, eu posso importar arquivos Excel ou arquivos em texto. Vou pegar uma planilha que eu tenho de exemplo, que ela é bem grande. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. Abrindo aqui na outra tela, já pego aqui para vocês, gente. Aqui, ó. Essa é uma planilha que eu tenho, digamos que foi uma planilha que recebemos de campo, que fala as instalações, onde ela vai estar, a divisão, montagem de nível, a identificação aqui, a variável a ser medida, função de processamento, toda a nomenclatura dela, os números, descrição de cada um desses instrumentos, dessas malhas. E aí sim começa a brincadeira, né? Porque instrumentação, cada malha ou cada elemento tem a sua característica, as suas propriedades, né? Suas faixas de dados. E aí sim, você pode preencher no Excel e importar, ou fazer direto no ePlan e preencher direto no ePlan. Todas as propriedades existem lá, tá bom? Aqui tem também para consumidores, ou seja, para os atuadores, aí no caso de bombas, motores e assim vai. Tem mais alguns dados. Thalita, preciso fazer alguma formatação muito específica para esse arquivo Excel funcionar? Não, você está vendo que está separado em tabelas ali, e é isso que ele vai me perguntar na hora de fazer a importação. Tá? Não preciso fazer nenhuma programação, nenhuma macro aqui dentro desse Excel. O importante é somente entender a estrutura do arquivo de vocês para poder entender a importação. Então, vou pegar aqui. Como eu falei, ele pergunta qual tabela a gente quer usar, importar, as mesmas tabelas ali do Excel. E se tem cabeçalho ou não. Então, ok? O que vai ser importante aqui? Como que o ePlan vai entender aquele monte de coluna do Excel e saber para onde que ele vai preencher esses dados? Essa é a sacada. Aqui dentro a gente tem um campo de atribuição, onde a gente fala, ó, ePlan, aquele campo de temperatura vai ser uma propriedade que foi criada, método de medição, material, limite, tal, 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 energia necessária, valor de cálculo. A propriedade, a coluna que tem no Excel, você vai determinar a coluna aqui dentro do ePlan. Mas toda a importação eu preciso definir isso? Não, isso aqui está pronto no meu projeto, tanto que eu vou importar um arquivo agora. Depois que você fez isso, é só importar. Então, você pode padronizar o seu arquivo Excel para toda vez que precisar preencher um instrumento, cadastrar um instrumento, você tem já uma estrutura pronta e a importação já está feita também, porque o ePlan já conhece, tá bom? Então, vou dar um OK. OK novamente. E ele já identificou uma série de instrumentos aqui. Medição, pressão, bomba. Vou dar um OK aqui para fazer a importação. Ele criou aqui até dividido por categoria. Ó. Dentro do andar 1, eu tenho uma área específica, e dentro dessa área tem alguns instrumentos. É que planta a gente sabe que tem vários níveis, várias divisões, né? Ó, reservatórios, nível, controle de nível, tem uma série de itens aqui que vocês podem, ó, bomba. Então, toda a estrutura dessa planta está aqui disponível para vocês usarem. E agora, o que eu faço? É clicar e arrastar. E aí você pode criar um instrumento. Bacana? Como ele já está definido qual que é a categoria por lá, ele já vai identificar a representação. E aí você vai desenhando e detalhando a sua página de fluxograma e controle, tá certo? Às vezes a gente acha que é porque a, a disciplina de instrumentação é uma disciplina que tem muitos dados, muitas variáveis. Então, ao falar de pré-planejamento e controle, muitas vezes as pessoas têm preocupação em trabalhar com uma solução como essa, e preferem trabalhar com uma ferramenta puramente gráfica, mas não veem o quanto de tempo que pode ser eliminado a partir da documentação, da instrumentação, para os dados posteriores, como, por exemplo,
os relatórios. Eu vou gerar uns relatórios, mas antes só queria mostrar mais um detalhe pequenininho para vocês, tá? A gente também tem a possibilidade de trabalhar com tubulações, com os dados da tubulação. Então, não só os instrumentos têm dados ricos aqui, a minha conexão, assim como a elétrica, ela também tem informações importantes. Neste caso, eu vou trazer aqui com todos os dados preenchidos também, mas que eu poderia preencher do zero, gente. A parte de tubulação, tá? Deixa eu inserir. Esse tubo, eu posso dizer que toda a tubulação dessa linha, ou dessa malha, ou dessa parte do projeto, ela tem uma série de características. Então, ela é, por exemplo, a classe de tubos de aço, PVC, VA, ele já tem a sigla ali, mas tem uma descrição para elas. Que substância que vai passar por essa tubulação? Posso cadastrar? Isso tudo é preenchido, é cadastrável, tá? Então, para uma fábrica de café, os insumos de café, uma fábrica de tintas, os insumos de tinta, e assim vai. A unidade que vai ser usada aí para a seção transversal, todas as seções que vão ser usadas aqui também, dá outras informações importantes. Para quê? Para se gerar uma documentação dessa tubulação, tá? Então também é possível. Vamos falar de relatório? Então, sim, a gente tem aqui. Eu vou abrir depois de volta outro projeto para. Vou abrir até já para mostrar. Naquele primeiro exemplo, eu vou gerar um relatório, no outro eu vou gerar mais, tá? No exemplo de pré-planejamento, se eu gerar aqui um relatório, vou até avaliar aqui direto, ele gera um relatório muito legal que é uma visão geral da estrutura, da linha inteira. Então, todas as siglas, que parte da planta que ela é, qual é o tempo de montagem, de instalação, de software, energia necessária em custo, ou em potência, mais propriedades que eu queira colocar, eu posso criar e gerar meus relatórios. Posso colocar um custo total aqui no final do relatório também posso. Então, bacana daquelas informações que a gente está preenchendo é ter a riqueza no projeto e ter a documentação sempre que necessário na minha mão. Falando da instrumentação, a gente tem essa e muito mais, né? Todos esses relatórios são para ambos os projetos. Vou gerar também aqui alguns exemplos. É que como eu importei aqui vários instrumentos, vai gerar bastante folha, mas não se assustem. Eu tenho aqui uma visão geral das tubulações que eu posso criar com as descrições de vapor, gás, perdão, álcool, enfim, a substância que vai ser usada, a pressão, tudo isso vocês podem preencher também em documentação. Aqui com uma visão geral de tubos, eu só coloquei um tubo lá, mas tudo bem, depois eu vou mostrar um outro maior. Visão geral dos instrumentos que eu tenho, no caso de um orçamento também interessante, ou de cálculo de tempo de instalação, tem aqui. Especificação, tá? Eu vou pegar os outros mais para frente, que estão com alguns dados, ó. Especificação de instrumento. A gente sabe que instrumento é uma coisa que gera folhas e folhas e folhas de documentação com dados diferentes de características técnicas. Então, sim, vocês podem utilizar de acordo com a necessidade essas folhas e criar suas folhas, os seus padrões, tá? A gente sabe que cada empresa atua de uma forma, tá? Então já está com a documentação pronta de todos os instrumentos. Se preocupou com a planta para gerar a documentação pronta. Aqui ele tem também as classes de tubulação, né? Que a gente tem totais no projeto. Então, quais classes de tubo que eu tenho, e assim vai. Então, esse daqui é uma parte de uma série de propriedades que a gente pode gerar, de relatórios que a gente pode gerar com o ePlan Pré-Planning. Tranquilo até aqui? Com tudo isso, a gente pode gerar documentos bem detalhados. Eu vou abrir aqui um outro projeto. Vou abrir em que tem um diagrama completo aqui para mostrar para vocês. Esse aqui eles detalharam bastante também a parte de tubulação. Então, reservatórios, a representação da documentação em si, das malhas de controle, representação também dos elementos elétricos ou não, pneumáticos, sensores, atuadores, que estarão nessa instrumentação, nessa página, nesse fluxograma, tá?
todos eles em navegador, tubulação, tá? Tudo isso também visualizando via navegador, tá? Para depois trabalhar com o esquema elétrico. Deixa eu pegar uma página aqui. Eu vou arrastar aqui solto, tá? Mas só para poder fazer a inserção do sensor e ter essa conectividade com o processo. Aí, de novo, vai detalhar, precisou trocar a nomenclatura do sensor. Posso trocar? Troca o tag, já troca de tudo. Então, são esses cuidados que a gente tem para garantir que a documentação está atualizada em tempo real, mesmo que você tenha que fazer alguma alteração, que os outros vão ver essas informações, esses dados aí sendo corrigidos. Bacana até aqui? Tenho também, então, como eu falei, as documentações. Ó, visão geral das tubulações, todas as tubulações existentes no projeto, dos pontos de instrumento que nós temos, de dispositivos específicos, válvula, bomba, eles quiseram separar, classes de tubo, como eu gerei, substâncias, tá? Com também cada substância com suas propriedades, o cloro, posso colocar outras propriedades aqui dentro, cada substância com uma documentação, visão geral das substâncias, aqui. Folhas de dados, que sempre é uma das partes mais trabalhosas do projeto, tudo graças a essa documentação pronta, tá? Então, essa é a ideia do pré-planning, tá, gente? Claro que daqui dá para fazer muito mais coisa, mas tudo vai variando de projeto a projeto, de realidade a realidade. Eu, particularmente, já trabalhei bastante com a parte de instrumentação, com documentação de fábrica, fábricas de processos, onde a gente documentou a documentação da planta e com pré-planning tendo a documentação certa na instrumentação, gerando os relatórios prontos de uma forma prática e com atualização também em tempo real, né? Então isso faz bastante diferença, ajuda bastante e mantém a fábrica inteira preparada para um detalhamento da engenharia, para manutenção, enfim, uma série de benefícios aí diferentes. Bacana até aqui? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Deixando aí a guia de perguntas e respostas aberta para vocês. Sobre essa ou sobre os próximos webcasts, tá? Enquanto vocês escrevem ali, só para trazer mais algumas informações para vocês. Reforçando aqui também sobre a Efficiency Week, enquanto eu dou um tempinho para vocês cadastrarem e preencherem suas perguntas. Bom, gente, o intuito desse webcast, assim como os próximos, é ser de uma forma didática, diretamente ao ponto no software, mostrando o funcionamento dele e para que eles servem, né? Mostrar conceito, mostrar funcionalidade. Então, vocês vão ver aí na semana que vem, nós teremos o webcast sobre o Plan Electric P8, sobre a parte de emissão de esquemas, ou seja, a gente começar essa engenharia detalhada. Depois disso, o Propênio, então falando de prototipagem virtual, a integração da engenharia básica, da engenharia detalhada com a prototipagem virtual e com a fábrica, então quais dados que a gente pode fazer de integração com a fábrica. E depois, por último, no dia 25, a gente vai ter um relatório, um webcast bem legal sobre a parte dos apps de colaboração. Então, outros aplicativos que ajudam muito todos os departamentos aqui, com a parte de engenharia eficiente, certo? Então, aproveitem também para se cadastrar aí na campanha.